Olá, pessoal! Que prazer imenso estar aqui com vocês novamente em mais um episódio do Café com Consciência. E hoje, o convidado que nada mais, nada menos, o nosso mestre da consciência sistêmica, Fernando Freitas. Olá! Estou aqui agora do outro lado da mesa. Então ela conduz e eu serei um entrevistado aqui. Vamos falar de um tema muito, mas muito importante que eu, a Luísa e todo mundo lá do Consciência Sistêmica, toda a equipe de professores e alunos, nós colocamos o tempo todo, trabalhamos com isso para que as pessoas possam se tornar profissionais melhores. Mas creio que antes disso, se você não assistiu os outros episódios, vá assistir. Onde é que eles estão? Estão no YouTube, no Spotify e no Deezer. E no Instagram também, nas mídias sociais. Todas as mídias sociais, Fernando Freitas, Luísa Freitas CS, Carla Queiroz. Bom, quer saber mais sobre isso? Então lá é uma grande fonte de aprendizado, de conhecimento, de reflexão e, sinceramente, abrir a consciência, ampliar a consciência para muitos temas importantes na vida, como esse aqui também. Exatamente. Então, o que eu observo muito nos profissionais hoje é essa dificuldade de fazer um atendimento, até porque as formações estão muito rasas, né? Então, hoje em dia, um tempo atrás, eu vi uma formação completa em constelação sistêmica, no valor de R$ 39,90. Sim, um valor de um sanduíche. Exato. O que você espera de uma formação dentro de um tema tão importante, né? Sim. O que vai acontecer com esses e quanto profissionais? Tempo? Se bobear é o quê? Um final de semana ou um curso online de 10 aulas. E é interessante, né? Nós vamos falar aqui, por exemplo, de constelação, mas não é só constelação, não. É qualquer atendimento terapêutico, qualquer, que vai desde o médico, do dentista, do terapeuta, do psicoterapeuta, do coaching, assim por diante. Porque é interessante, como é que vai dar certo um atendimento se você não souber como conduzi-lo? Exatamente. Porque a maioria acredita que é o quê? Aplicar técnicas. Eu decoro técnicas, aplico técnicas, depois o resultado não aparece, né? E aí não olha para um ponto fundamental, que é olhar para o cliente. Exato. Aí eu falo assim, quando você tem uma equação enorme de matemática, o início da equação é 2 mais 2, você coloca 5, o resultado final vai dar tudo errado. errado. Você pode até acertar todo o resto da equação, mas a hora que você colocou que 2 mais 2 são 5, com certeza vai errar o final. Exatamente. E aí no atendimento existem vários passos, várias dinâmicas que estão acontecendo, que se você não souber olhar, cuidar, trabalhar com isso, isso vai afetar o resultado. Isso mesmo. E o primeiro ponto é realmente você olhar para o cliente e compreender que o cliente ele não vai vir com a raiz do problema, ele vai vir com uma dor superficial do que ele enxerga, né? E se você não olhar para o que tem por trás dessa dor, você vai só podar sintoma e os sintomas vão voltar e vão continuar. Não vai adiantar nada. Você trabalha nas consequências, mas não na causa. E se você não trabalhar na causa, eu sempre faço analogia com o extintor de incêndio. Você já me ouviu falar isso aí várias vezes, né? É só olhar a regra do extintor de incêndio. Então, tem um incêndio. Aí você pega o extintor, leia o que está escrito lá. Ele vai lá para dirigir o jato, não é para chama, é para a base do fogo. Porque na chama você esvazia o extintor e não apaga nada, mas é o visível, né? A chama busca a base. E no fundo o que a gente está fazendo aqui é a regra do extintor de incêndio. Dirija o jato para a base do fogo. E às vezes, uma espirrada lá apagou o fogo. Aquele monte de chama, mas se você for na base, você apaga. Na chama, você não apaga nada. Exatamente. E aí fica trabalhando só no sintoma, que a grande maioria enxerga o que o cliente fala e não vê o que tem por trás, né? Que é o que causa todo esse sofrimento. Que é o que você traz, né? Isso aqui é o sofrimento. A raiz do problema dói. A dor está por trás desse monte de sofrimento. Vamos colocar assim, os sofrimentos são os visíveis, né? É o que você sente, é o que você percebe, é o que você fala para o vizinho, para seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, para o mundo. É o que eu tenho.
Isso é o que você percebe que você tem. A questão é que é tudo isso que você tem de negativo, de doentio, é para esconder uma dor que você não consegue, não tem condições de ver. Mas ela está lá. Exatamente. E aí, quando o terapeuta ou outro profissional compra essas histórias que o cliente traz, ele está entrando e fazendo parte do problema e não da solução do problema. Ao invés de olhar para o problema e solucionar, vamos tentar tirar esse monte de problemas superficiais. Mas, Fernando, se eu tiver um câncer, o câncer é um problema superficial. Que isso, Fernando? O câncer, a depressão também é. Problemas financeiros, conflitos familiares de todas as ordens, discussões em casamento, tudo isso que você vive nesse momento e diz, meu sofrimento é este, não é. Por incrível que pareça. E aí vem uma dinâmica. Como é que você vai ter um atendimento de sucesso se você não descobre a verdadeira causa do problema? Senão a sensação é assim, você está só podando a árvore dos problemas. Então, surgiu um galho, poda. Sim. Aí aparece outro, poda. Aparece outro, poda. A partir de que momento você vai trabalhar nas raízes? Né? Porque enquanto você trabalha nos galhos, eu cortei esse. Sim, nasceu outro. Nasceu outro. Sim. Porque é assim que funciona. A questão é trabalhar nas raízes. Então, o atendimento de sucesso, se você não souber trabalhar na verdadeira ou nas verdadeiras causas, você vai ficar cortando galinho e não entende por que aquela planta não para de crescer. E até dentro das sessões de supervisão, que eu observo muito é que os terapeutas têm essa dificuldade de acessar a raiz do problema porque ele mesmo não trabalhou os seus próprios problemas, né? E a gente traz a base do terapeuta, que é o quê? Uma boa formação. Supervisão e trabalhar nas suas próprias questões. O tripé do profissional. Exatamente. Né? Eu me trabalhar, por quê? Porque eu só consigo levar o cliente até onde eu já cheguei. Se eu não consigo enxergar uma série de problemas dentro de mim, adivinha, vem um outro, eu vou enxergar o quê? É a mesma coisa assim, eu estou perdido numa floresta, aí vem um guia. Esse guia também está perdido na floresta. Perfeita colocação, exatamente isso. Aí ele vai me guiar. Faz isso, faz isso. Eu li num livro que a gente tem que fazer assim. Você já esteve nessa floresta? Não, mas eu li no livro, sabe? Que é assim, Então a gente faz assim. Você sabe como acende fogo? Não, mas eu li no livro, eu vi um cara fazendo. Mas você já fez? Você confia nesse guia? Não, mas acredite em mim, vai na frente aí, vai na frente, vai indo aí. Mas tem bicho aí na floresta? Você sabe para onde você vai? Não, vai seguindo. Assim, é um processo, a gente está indo. Nessa história do tal do processo que eu também já passei por essa história, eu já falava isso lá atrás que eu aprendi, né? Porque é um processo, você entendeu? Aí esse processo ficava anos e anos e anos. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, eu estava perdido na floresta, junto com o cliente, rodando para lá e para cá, achando que eu sabia o que estava fazendo, não tinha nem ideia do que eu estava fazendo. Eu ficava repetindo, que nem papagaio, umas coisas que me ensinaram. Sim. Naquele momento, parecia que era o melhor, porque eu não encontrava outra coisa. Depois que eu aprendi como lidar com essa floresta, eu falei, gente, quanta perda de tempo. Sim. Minha, do próprio cliente. E quanto tempo ficava lá, 5, 10, 20 anos mexendo num negócio e não saía do lugar. Não saía. Por exemplo, tenho certeza que já recebeu, também já recebi, clientes que vêm assim, Fernando, eu estou há 40 anos em terapia, com um terapeuta, com vários terapeutas, com tudo quanto é linha, já fiz um monte de coisa e não resolve. Sim. E não resolve. Aí eu olhava assim, tá bom. Aí falava, qual é o problema? Aí já vinha toda viciada com aquelas falas, tudo assim, né? Que eu já vi isso, não é? Aquilo, porque isso, porque aquilo, porque eu sei disso, eu sei disso. Você sabe de tudo isso, né? Aí você usa recursos, por exemplo, de leitura corporal, de traço e caráter. Você começa a ver lá, endoectimeso, né? Sentir, pensar e agir, formação. Você vê as dinâmicas de caráter que estão envolvidas. Você vê como a pessoa senta, como ela interage, como ela fala. Esse como conta uma história absurda, né? Exatamente. Aí a pessoa vem e conta uma história que ela acredita. E aquela ladainha, né? Eu sou assim, ela conta um personagem, ela vive um personagem e fica o personagem.
Sim. Aí eu mostro o ator e a atriz que está lá por trás. Não, isso aqui é um personagem. Mas com você o que aconteceu mesmo foi isso aqui. Eu descrevo ela para ela mesma, né? Falo assim, por quê? O corpo dela fala. A gente trabalha com leitura não verbal, né? Exatamente. A gente faz visão, trabalha com linguagem da doença, trabalha com visão sistêmica, percepção sistêmica, mostra a realidade. Aí você começa a falar, não é nada disso. O que aconteceu é isso, isso, isso. Você busca isso, isso no relacionamento. Você tem um vazio assim, assim. Quando você passa por uma situação difícil, por exemplo, ao invés de ir no medo, você vai para a raiva, você pula para outro lugar, porque a dificuldade de expressar esse medo aqui você sente mais forte. E esse medo, no fundo, é por uma carência profunda de afeto que veio nessa fase do relacionamento, onde provavelmente aqui, nesse período aqui da amamentação, não teve uma mãe com um olhar mais saudável. Te deu, por exemplo, a comida para o corpo, mas não deu alimento para a alma. Aqui aconteceu isso, a relação com seu pai, a função paterna complicou, porque você não consegue sair de casa e tem dificuldade de ir para o mundo lá fora, Sim. você está amarrado no... Aí olha, cliente... e conforme vai falando, o olho do cliente vai assim, vai abrindo, quer dizer, sim mesmo. eu viro um espelho para ele mesmo. Eu falei, e eu não estou no filme certo? Não é isso que aconteceu? Aí a pessoa, mas como? Mas fica assim, não, o que você descreveu é um personagem, agora estou dizendo quem é você. E para que você precisou desenvolver o personagem? Porque a questão é que a hora que você vira o ator ou a atriz, vira você mesmo, tem uma dor. Isso. E é aqui que a gente precisa vir, que você tem que parar de ficar vestindo a roupa de um personagem na vida para poder viver a sua própria vida de verdade. Só que lá, quando era criança, você não tinha recursos, mas hoje você tem. Então, como é que você vai fazer um atendimento que vai dar resultado se você não consegue ver o que está por trás dessa grande camada de máscara, de fantasia, de ilusão? Se você não souber ver a realidade, sinto muito, você não consegue trabalhar nada. E não importa que abordagem for. Exatamente. Esse é um ponto importante, porque os profissionais eles têm essa dificuldade de acessar essa dor, porque vê o cliente como uma criança. Também. Faz uma você função tocou no outro de mãe, ponto. E até usa diminutivos. Sim. Que isso até me arrepia a alma, só de escutar. Não, porque sua mamãezinha, papaizinho, filhinho. Me dê a sua mãozinha. Estou aqui com você. Nesse momento, olha, eu estou olhando para você. Exatamente. Pode ser até interessante, mas é para dinâmica infantil, né? Então você tocou num ponto-chave, né? Quem é que consegue ver a realidade e saber sair dela? O adulto ou a criança? Quem? O adulto. Só tem um elemento que faz isso. Dentro de mim eu tenho o meu adulto e tenho a minha criança. A criança vive o quê? Qual o recurso da criança? Diante de uma dor, ela cria uma ilusão, ela cria um mecanismo de defesa, ela faz milhões, senta, chora, grita, sai correndo, brinca e finge que aquilo não existe. Ela vai inventar milhões de recursos, porque ela tem que aprender a conviver com o problema. Mas ela não consegue ver o problema e resolvê-lo. Porque quem resolve são os adultos. E os adultos daquela época, quando ela era criança, também não viam. Provavelmente também foram vítimas de traumas que vieram lá das suas famílias de origem. Então aquilo se repete. E quando o cliente chega, você vê o arsenal que ele tem de recursos para lidar com o trauma. Às vezes vai para a cabeça, racionalizando, eu sei tudo, eu filosofo, eu já estudei, eu sei sobre isso, porque, como dizia Platão, porque aqui, dentro da teoria freudiana, mas aqui quando Jung falou, gente, parecia uma aula de faculdade, a questão é assim, mas, ok, a aula de faculdade está ótima, mas você consegue olhar para a sua dor? Não, porque segundo essa teoria, porque nós somos assim, porque aí depois vem Lacan e traz, e com todo esse olhar que você tem, qual é a raiz do seu problema e como é que você sai dele? Não, porque... Não é? Exatamente. É uma camada de... como tem o outro que sente, chora, faz um papel de criancinha. Eu vim então, como é que você... eu vim aqui para isso, para você resolver meu problema. É tipo assim, o fininho vem, mamãe, faz a lição de casa para mim. Sim. Não é? E esse é um ponto importante, que eu vou contar uma experiência minha,
que quem não sabe, eu sou filha do Dr. Fernando. E antes da época de eu ser terapeuta, eu era personal trainer. E eu já fazia as minhas supervisões já naquela época, Naquela né? época. Não, eu fazia porque o pessoal ia para academia dizendo que queria emagrecer. Exatamente. Aí eu Já falei, era uma dor. Assim, eu vou na academia, eu vou resolver o meu problema de distúrbio alimentar, da obesidade, sei lá o que aí. Exatamente. Né? E aí, junto com esse, vinha vigorexia, vinha várias outras coisas, vinha E era um bulimia. problema que eu carregava. Era uma dor que era minha. É. E eu não tinha mexido nessa dor ainda, né? E aí comecei a mexer, tudo fez sentido, melhorou muito. Aí teve um outro ponto que eu não conseguia cobrar dos alunos, que eu não conseguia sair. Eu ficava cheio de medos, de vergonha. Ai, meu Deus, mas eu queria salvar o mundo. Não, mas a pessoa está passando por dificuldade, eu preciso ajudar. Eu vou contar um segredo. Ela era conhecida como a Mamilu. Mamilu, era a mami, ficava lá mamãe para resolver o problema do mundo. Aí tava cheio de filhinhos, dando teta de mamar para todo mundo. Aquele negócio, fazendo papel de salvadora, né? E aí as coisas não resolviam, né? Só acumulava uma quantidade enorme de filhos, um chorando mais que o outro para ter a sua atenção. Dívidas. E você cheio de dívidas. Eu cheia de dívidas. E aí eu fui abrir para ele, assim, pai, eu tô com dificuldade, não tô conseguindo ganhar dinheiro, tô cheio de dívida e tal, não sei o quê. Contei a dinâmica para ele, assim, você tá numa função de mãe dos seus alunos. Mas aquilo caiu assim, ó. É verdade. Que mãe só dá, mãe não precisa receber nada em troca. Não, e mãe não cobra. Mãe não cobra. Não existe como é que mãe vai cobrar coisa de filho? Nossa, agora entendi. E outra, vai cobrar coisa de criança, sabe? Assim, Exato. Como é que eu vou cobrar uma coisa de criança? Se você vê o cliente como criança, como é que você cobra? Eu fazia, porque eu me sentia responsável a mami. 100% pelo resultado do aluno, porque se ele voltasse a engordar, eu me sentia A culpa é muito sua. mal. A culpa é Exatamente. sua. Aí fica uma onipotência, né? A onipotência da mami que vai levar os filhinhos para tudo quanto é lugar lindo e maravilhoso. Que isso aí também é outra ilusão. É claro que isso aí também era para esconder um trauma infantil dela, né? Com certeza. Aí entrou nessa história. Ali se sentia vista, ai, as pessoas gostam de mim. Sei lá, você vai ser abusada, isso sim. Não... Repetia a mesma coisa. E quando ele trouxe isso para mim, fez um sentido enorme. E eu comecei a perceber isso, né? Até quando eu comecei nesse movimento como terapeuta, nossa, aquilo... Eu mexi naquela questão que estava dentro de mim. E no início também foi um desafio grande para lidar com o adulto dos clientes. Mas quando eu comecei a cuidar da minha criança e evoluir o meu adulto... Agora eu consigo assim olhar para o potencial daquele ser humano que está na minha frente. Sim. O quanto ele é capaz. Olhar e falar assim, nossa, eu sinto uma grande admiração por essa criança que você foi. Interessante, né? Você muda a forma de olhar, né? Porque aí você vai puxar o adulto que tem dentro dele. Se você ficar olhando só para a criança dele, ele não tem adulto. Exatamente. E aí esse é outro ponto-chave para você ter sucesso em qualquer nível de atendimento, que é a sua função dentro do atendimento. A função que você tinha era de mãe. Então, você não é profissional. Exatamente. Mãe é outra coisa, não tem nada a ver. Mãe é com filho. E tem outra, essa mãe é para filho criança. Isso mesmo. Filho bebê, criança, porque filho adulto não é para fazer isso. Então, o que acontece? Dentro desses atendimentos que a gente está falando, é assim, a hora que o profissional se posiciona como mãezinha e fica olhando os clientes como filhinho, como criança, exatamente. Pergunta se vai dar certo. Resolver o seu problema, passa a mão na cabeça, tá tudo bem. Vai dar certo um negócio desse? Não vai dar certo nunca, mas nunca. Não, mas é assim que tem que ser feito. É o processo. Mas você entendeu? Mas é assim. Isso aqui é uma coisa de anos que você... Sim, anos. É um bebê que não cresce nunca, né? Porque aquela relação também não evolui. Exatamente. Esse é um ponto importante, porque eu vejo isso, né? Que você trouxe, né? Que o cliente vai lá, tô tanto tempo em terapia e nada resolve. Mas a questão é, você está com um problema agora na sua vida, você sentiu que isso está bloqueando a sua vida, vai lá, busca ajuda, resolve, vive a vida. Vai aparecer outros problemas, busca ajuda de novo. Você não precisa ficar a sua vida inteira num processo. Não, vamos passar, é um processo
de uma Para resolver um autodescoberta problema. para você. Não, e de repente a terapia já virou outro problema, né? Porque ali fica uma dinâmica de dependente e codependente. Tem muitos profissionais que não querem perder o cliente por causa do dinheiro. Também. Então tem o dinheiro, tem o poder, porque olha, eu sou poderoso, o outro é fraco. E se não for por mim, ele não consegue sobreviver. Isso é outra maluquice. Então tem de tudo. Fala assim, então, se tem um profissional que se sente superior ao cliente e o cliente está sempre fraco, e incapaz e impotente, quando é que ele vai ter alta? E aí vem aquele tema que, pelo menos nas sessões de processo, fica assim, quando dar alta por um cliente, né? O cliente nunca está pronto para ter alta. Se ele resolveu, mas agora é o momento de você consolidar, porque se você sair daqui, você volta lá para trás, tá? E se você não resolve, é justamente agora que você precisa para avançar. Quer dizer, qualquer coisa que acontecer é justificativa para você dar continuidade ao tratamento. E se você sair, você sabe o que vai acontecer. A regra, a mensagem subliminar é: se você ficar longe de mim, você não consegue fazer nada. Exatamente. Você depende de mim, tem que ficar comigo para sempre. Bom, como é que vai desenvolver esse adulto do cliente se ele sempre vai ficar dependente? Aí, de novo, o terapeuta se torna a mãe de um bebê. A mãe virou o codependente, o terapeuta, o profissional, e o cliente que fica lá. Isso independente da área de atuação. Exato. Independente. Quando você se percebe numa dinâmica dessa, e o cliente não pode sair de jeito nenhum, porque se eu sair, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu não estou pronto, você entendeu? É parecido com um filho que vai sair de casa dos pais, né? Sim. Você não está pronta. Você precisa do papai e da mamãe. Nós sabemos o que é o melhor para você. Você sozinha só vai fazer bobagens. Eu estou dando qual mensagem para minha filha? Você é capaz ou você é incapaz? Você consegue ou não consegue? Você sempre vai precisar Mas de você mim. Entendeu, né? Você tem que tomar cuidado, porque dentro de você tem umas coisas muito estranhas. Se eu não estiver aqui para te alertar, você não consegue fazer as coisas. Sim. Eu estou fazendo o quê? Qualificando ou desqualificando o ser humano na minha frente? E como é que ele vai se sentir potente para resolver os próprios problemas? Porque, vamos combinar, a pessoa está indo lá num profissional que é para ajudar ela a resolver as suas questões, e aí desqualifica, coloca mais peso ainda, porque você não pode sair agora, porque senão você vai voltar. A pessoa vai acatar aquilo. Depois uma maldição ali, né? Se você sair daqui, você vai piorar. Então, não vai sair. Eu estou rindo aqui. Eu fiz um treinamento muito louco. Foi com um trainer da bioenergética, que era o Ben Shapiro. É um canadense. Ele trabalhava com os demônios. Os demônios. Parece assim. Os demônios, não é sessão de... Não tem nada a ver. Os demônios, é assim, os demônios que habitam dentro de nós. E aí ele falava assim, vamos trabalhar com os demônios do terapeuta, os demônios do cliente, os demônios do pai, da mãe, do filho. Todo mundo tem os seus demônios. Aí era como identificar esses demôniozinhos que vão atuando. Então, quando fica assim, você não é capaz, olha, eu sei, aqui tem um demônio, porque o meu demônio é assim, eu vou te dominar e eu vou fazer com você o que eu quiser, porque você está nas minhas mãos. E você sabe que sem a minha presença, você não vira nada. Você não é capaz. É um jogo. E aí mostrando toda isso também vai para mãe e pai, quando chega para filho começa a fazer a mesma coisa. E também filho que fica assim, porque você não me deu por sua causa, eu tenho um monte de problemas. Esse é o outro demôniozinho, que é no fundo é tudo joguinho de poder, né? É um jogo que fica assim, eu vou usar o jogo. E olha, sinceramente, aquele foi um dos melhores workshops. Era muito doido. Ele fazia umas caras de demônio lá. Ele tinha uma cara de demônio. Mas olha, adorei esse treinamento porque mexeu, mas profundamente, escancarou esse monte de demôniozinho que todo mundo carrega. Porque, no fundo, parece que é um atendimento, né? De terapeuta-cliente, né? Ali tem um monte de joguinhos de poder. Vários joguinhos de poder. Com certeza. Isso tem uma outra dinâmica. Falando isso, tem os joguinhos de poder, mas tem uma outra dinâmica que é comum também, que é o tal do conluio neurótico.
que um enrosca no outro e gruda no outro, porque no fundo é dependente codependente, e gruda, né? Transferência contra transferência. Vixe, tem de tudo. Aí, por exemplo, eu chego e falo assim, eu sou o cliente, porque você é a melhor profissional do mundo. Isso. Aí você olha para mim, você é o melhor cliente. Bom, aí fica jogando um confete no outro. Conclusão, ninguém mexe na ferida, ninguém resolve o problema. Fica um preenchendo, sei lá, a carência um do outro, porque você é linda, porque você é maravilhosa, você tem um coração tão grande, porque você é tão inteligente, porque você é isso, nossa, e você é tão dedicado, você faz as coisas. Conclusão, é um monte de nhenhenhé, mimimi para todo lado. A questão que passa os anos e o problema continua. Exatamente. E o problema continua. Mas eu tô lá para ficar recebendo como eu sou esforçado, como você é uma pessoa boa, como você tem boas intenções, como você... Só para eu não inflar sou... o ego do infla ego. terapeuta E do cliente também. Aí fica um enchendo o ego um do outro. E aí diz que estão fazendo um trabalho bom. Olha, pode fazer anos e anos. Nossa, é o melhor profissional que eu já vi na vida. Eu fui nunca ele ficar mexendo na ferida. Que isso? Você parece dentista. Você vai lá, o dentista vai ver o quê? O dente que está bom ou o dente que está com problema? Aí ele fala, tá aqui. Sim. Mas você não fica vendo as coisas boas que eu tenho. Então você vai no dentista, ele vai ficar vendo os dentes bons e dá uma polidinha pro dente bom. Mas não mexe no problema. Exatamente. Mas porque se ele mexer, dói, né? Eu gosto desse dentista, eu gosto desse. Que ele vai lá e olha, nossa, esse seu dente aqui está maravilhoso. Olha, vou dar até uma polidinha. Que lindo, vou tirar uma foto, leva para casa. Olha, que legal. Ai, adoro esse dentista. Tem um que fica falando que eu tenho cárie, tem que trabalhar canal. Tá louco. Não, esse dentista é bom, esse é o bom. Exatamente. E aí a pessoa continua com a dor. Né? Sim, não, mas essa dor deve ser uma outra coisa, né? Porque meus dentes são tão bons, não tenho problema. Tira a oportunidade daquela pessoa tomar as rédeas da própria vida. E continua na dor, porque isso aqui, tanto o terapeuta quanto o cliente estão presos na dor emocional, que nenhum dos dois trabalhou. E fica revivendo aquela situação e não se torna adulto, vira uma eterna Como é que vai criança. dar resultado, né? Exatamente. Luísa, me diz como vai dar resultado numa coisa dessa. Quando a gente trabalha, você falou supervisão, né? Quando você e eu damos supervisões, é interessante, lá vem os clientes. E aí, os clientes não, vem os terapeutas, os profissionais que vêm fazer supervisão. De repente vem uma história assim, porque o cliente falou isso. E a questão, ele falou. E tá. você acreditou. E você acreditou. Então, ele falou. Então, assim, ele falar é igual a verdade. É a realidade. É a realidade dele. É o que ele enxerga ou o que ele precisou enxergar para poder sobreviver, porque o problema real ele não vê. Então, a regra de ouro, né? É. Nunca acredite no que os clientes falam. Nunca. Tudo que ele falar não é a realidade, é a realidade dele. Mas quantas pessoas ficam presas? Meu Deus do céu, fica assim, aí fica, não, porque o cliente falou. Então, se ele falou, é. Então, por exemplo, quando a gente entra de casal e família é mais engraçado ainda, né? Porque fica nítido essa história, né? Chega o casal. Mas imagina você atender, por exemplo, a mulher ou o marido sozinha. Ele vai falar, se ele vem, ele vai falar da mulher dele. Exatamente. Aí a mulher vem e fala do marido dela. Só tem um problema. A mulher desse cara não é aquela lá. Porque ele tem uma visão sobre ela e ela tem uma visão dele. A questão que, quando você vai atender o casal, é engraçado, que você olha e fala assim, o que eles estão vendo um no outro, né? Sim. Porque, no fundo, o que eles estão vendo não é a realidade. É uma percepção que eles têm da realidade. E, no fundo, quando a gente tem de casal, as queixas que eles têm da relação vêm de onde? Da família de origem de cada um deles. Da família de origem. São queixas infantis. Tá, cada história. Um com seu óculos. E aí eu vou cobrar da minha mulher, porque ela não me dá segurança, porque ela não me dá amor, porque ela não me reconhece. Tá buscando Você tá buscando o quê na sua mulher? Mãe? Então, se ela não fizer nada disso, você afunda? Você não se ama, você não reconhece a si mesmo, você não dá valor, você está esperando o outro?
quem casou, um adulto ou uma criança, né? É. São dinâmicas tão simples, né? Quando a gente começa a Sim. perceber, e aí quando se atende, por exemplo, família e casal, fica muito claro que quando as Sim. pessoas estão falando um do outro, geralmente é o que eu vejo no outro. Aham. E aquilo que eu vejo, geralmente tem a ver com um filtro meu. Exatamente. Um filtro meu. Outro dia eu até gravei um podcast aí com a Carla, a gente estava falando uma coisa interessante. Foi assim, é um grande palco onde tem uma peça de teatro. Então chegou um casal, uma família. Ali é um palco e aqui tem uma peça de teatro. E é interessante que a peça de teatro que a mulher vive, muitas vezes é diferente da peça de teatro que o marido vive. Eles falam umas coisas que não são coerentes, não bate. Eu falei, mas que Sim. maluquice é essa? Então cada um tem uma peça de teatro. E é como assim, tem os atores e no fundo fazem personagens. E aí tem umas conversas estranhas que vão acontecendo e cada um interpreta o que quer. É muito maluco isso. Aí quando você vai ver, a peça de teatro foi escrita onde? Lá na minha percepção de história de vida, o que passou na minha infância. E eu atualizo no casamento. E o pior que quando o terapeuta entra até numa relação de casal, numa terapia de casal, muitas vezes vai escolher um dos lados. Sim, porque... e vai entrar no problema da relação. E se o terapeuta entra, a gente já sabe, né? Onde ele se enroscou. Exatamente. Lá na infância dele. Por quê? Porque ele, como filho, entrou numa dinâmica de confusão de pai e mãe dele, e aí ele entra na relação de terapeuta, de casal, por exemplo, e começa a executar coisas que aconteceram lá atrás. E isso vira um caos. Nossa, isso aqui, nossas supervisões, isso é terrível. É terrível, né? Porque assim, o cliente quando chega, ele conta uma ilusão. O terapeuta, ele vai pegar essa história e passar pelo filtro das ilusões dele. Então ele também vai enxergar coisa que tem a ver com a história dele. Sim. Por isso que a gente fala, o terapeuta só consegue levar o cliente até onde ele já foi. Exatamente. Se ele não consegue ver certas coisas na vida dele, ele não vai conseguir ver esses elementos lá. Por isso, um bom terapeuta, ele sabe do limite dele. Por exemplo, ele vai fazer um trabalho e fala, opa, isso aqui vai além da minha capacidade. Sim. O que um bom profissional faz? Encaminha para um outro. Só isso. Como um médico, por exemplo. Então, eu estou lá atendendo. Atendo um cliente e vem. Ele tem uma queixa neurológica específica. Eu não sou neurologista. Falei, olha, você tem algo que aqui, dentro do que eu consigo trabalhar, você consiga até aqui, mas aqui você precisa aprofundar e entender que dinâmica é essa. Vou encaminhar você para um profissional que vai te ajudar melhor. É ético. Eu vou confiar nesse profissional que vê o que é o melhor, manda para lá, quando chega lá, ele vai lá ver e resolve. Ótimo, o que eu faço? Eu tenho uma boa relação tanto com o profissional que me viu, como com o especialista que também resolveu, porque esse aqui ele foi ético comigo. Agora imagina, eu vou fazer milhões de coisas que eu não sei o que fazer, mas não te encaminho para alguém que é adequado. Fica rodando em círculo, sem resultado nenhum, muito pelo contrário, a pessoa continua naquela Entrou na floresta, né? Entrou Foi passear na floresta. Um cego conduzindo o outro. Não, é um cego conduzindo o outro. Exatamente. A imagem. E a importância do profissional fazer a supervisão. Não que isso é uma dúvida. Em qualquer área. Em qualquer área. Quando você... O que é uma supervisão? Supervisão. Imagina eu sou um profissional. Eu atendo um caso. Tem algumas coisas que eu estou vendo aqui, mas eu tenho certeza que tem coisas que não estou vendo. E é verdade. E é verdade. Tem coisas que eu não enxergo. E isso pode afetar. Quando eu vejo que os resultados não estão indo tão bem, o que eu vou fazer? Eu vou para alguém que é um supervisor. O que é esse supervisor? É alguém que tem mais experiência, alguém que tem um conhecimento maior. E aí eu levo o caso, apresento o caso e começo a ver o que está acontecendo. E, de repente, o supervisor vai lá e começa a enxergar uma série de dinâmicas que eu não vi. Sim. Ele fala, você viu isso, assim, assim, aqui, você percebeu isso, tem isso, você pesquisou isso? Ih, caramba, não pesquisei. Para onde você levou o caso? O que fez você levar o caso para cá? A queixa dele, os indícios que ele trouxe. Isso aqui já dá uma dica fundamental, essas informações que o problema está indo para lá. Sim. A questão é que você mudou o problema para cá.
Você vai encontrar uma série de problemas aqui, mas não é o principal. Você perdeu o foco aqui. Agora, o que aconteceu que você perdeu aqui? Porque no outro caso que você veio fazer supervisão, você também perdeu aqui. Tem alguma coisa com você aqui. E a supervisão é uma luz. É, algo assim. Exatamente. Acende uma luz, enxerga coisas que você não via antes. Aí, por que as pessoas não vão para a supervisão? Não porque está apontando as coisas que eu erro. Exatamente. A tal da interpretação, né? Parece tá o cliente cheio, né? indo, pô, só vê o dente ruim. Gente, eu estou aqui para ajudar você a ter uma boa dentição, ter uma mastigação saudável, para que você não precise carregar tanta dor e sofrimento. Exatamente. E é uma coisa tão simples, mas é uma coisa narcísica, né? Isso. Ai, vai falar do meu defeito. E não tem como, porque dentro, até na área de terapia, né? A gente vai acessar dores que a gente não conhece, porque a gente está em eterna evolução. Não tem a dúvida. Vai chegar num ponto, nossa, estou perfeito, acabou. Essa é outra história também. O pessoal acha que fez um curso, tem uma formação, tirou um diploma na faculdade. Sim. Eu estou lá no alto da montanha, no Olimpo. Uhum. Gente, é uma jornada. Exatamente. Hoje estou melhor que ontem, amanhã estarei melhor que hoje. É uma jornada eterna de evolução. Sim. E é uma jornada, tem que ser passo a passo. O pessoal acha que pega o elevador e já sobe direto, né? Se eu fizer esse curso, eu vou ficar igual a você? Se você fizer esse e os vários cursos que eu já fiz na vida e ter toda a experiência que eu tenho de vida, você fica igual a mim. Não, mas não tem um negócio, uma pílula mágica, uma varinha mágica, né? O Harry Potter, você sabe que eu tenho uma varinha mágica lá, né? Porque você atende no meu consultório de vez em quando lá. Sim. Você já viu a varinha mágica que eu tenho lá? Eu passei lá na varinha lá em Orlando e comprei lá no Olivaras lá a varinha do Harry Potter. Eu podia escolher várias varinhas, mas eu acho que é do Harry Potter. Eu acho que eu escolhi a varinha errada, não é possível, porque eu chego lá e tento fazer lá o feitiço para a coisa melhorar, para o cliente melhorar, para o aluno se tornar esse profissional mágico, né? A abóbora virar a carruagem e de repente chega meia-noite, vira abóbora de novo. Eu sou abóbora mesmo, é abóbora, não é? Ô, tristeza. Então, quando a gente está falando desse tema, as várias coisas fazem dar certo um atendimento. Olha quantas coisas nós já abordamos aqui. A formação. Tem pessoas que buscam formação, como você falou, um curso completo por R$39, quer dizer, você não vai pagar nem um McDonald's, nem sei qual é o preço do McDonald's aqui, sei lá, o Burger King, sei lá o que raio que é. Você não vai pagar um preço num sanduíche e você vai descobrir que você vai se tornar o melhor profissional do mundo. Olha, bom senso, né? Tem uma coisa que é bom senso, né? É você avaliar a qualidade. Sério? do Não, curso. E tem outra. Aí você vai ver quem é que dá o curso. Qual a experiência dessa pessoa que está dando o curso? Ela veio de onde? Sabe? Qual é a origem dela? Qual é a experiência profissional? As dinâmicas que... Não fala. Eu já vi uns que assim, não, olha, se você ficar lendo os livros, vai falar um monte de coisa, mas não é para ler livros, é só para acreditar no que eu estou falando, tá? Você tem que ser do jeito que eu falo, tem que ser do meu jeito. Esse era um então, ponto que eu ia não colocar também. Assim, do meu jeito. Isso está parecendo seita, né? A seita do, como é que é? Jim Jones, sei lá o que raio que é. Faz só do que eu estou mandando. Mas lá no livro, não tem. Reich não existe, Lowen não existe, Hellinger. Não, é do meu jeito. Você vai fazer do meu jeito. E o pior é que está cheio de gente que vai atrás disso e paga. Depois põe tudo no Reclame Aqui, né? Vai tudo reclamar lá. Aí sentiu enganado. Eu falei, caramba, mas não tem um critério, um filtro para ver, você caiu numa ilusão, venderam uma ilusão? Como é que você vira um bom profissional? E aí eu vou acreditar em profissionais, entre aspas, que não tem base, não tem história, não tem origem. De onde você aprendeu isso? É um segredo. Acho que baixou, né? Deve ter baixado E a diferença, né, de um profissional e um aplicador de técnicas. Ixi, essa é outra história também. Que traz, assim, por exemplo, desse curso que eu... Você viu curso lá. Entre aspas, né, que não dá nem para chamar de curso. De R$ 39,90 de constelação. O que vai ensinar? Vai ensinar a montar os bonequinhos, vai ensinar o quê? Só que o que tem por trás? A pessoa sabe a leitura do que é um campo, o que tem por trás do posicionamento. O campo fala tudo.
Ah, e põe os bonequinhos, o campo fala. diz, é uma magia, pronto, organizou o campo, acabou. O campo fala. E daí, você escutou? O campo traz toda a informação. Mas você captou? Porque eu adoro pegar essas pessoas. Você captou e o cliente captou? Não. E tem curso que fala assim, olha, você não precisa estudar nada, é só sentir. Você não precisa estudar nada, é só sentir. Bom, então, você não precisa estudar, você não sabe, Sim. Você não tem noção do que você está fazendo. E aí, hoje em dia, até falando em constelação, mas quem sabe isso vale até um podcast, um episódio Sim. à parte, que é aquela história, né? Tá cheio de gente aplicando técnicas de constelação, aplicando técnicas, com formações Sim. horríveis. Exatamente. Fazendo uma quantidade de absurdos. Absurdos, para não falar outra coisa. Bobagens para todo lado. E o pior fica assim, constelação é isso. Oh, meu Deus do céu. Exatamente. Constelação é isso para profissionais mal preparados, que não têm a mínima noção do que estão fazendo. Inventam cada absurdo. Aí o pessoal fica assim, não, Fernando, nós precisamos defender as constelações. Gente, eu não preciso defender constelação nenhuma. A questão é, se não tiver uma organização adequada, se não tem um selo de qualidade, se cai no mercado um monte de pessoas que saem por um curso de R$39 e sai por aí e diz que é constelador... É a mesma coisa de um médico. Vou fazer um curso de médico, ser cirurgião e vou fazer cirurgia. O que vai vou fazer acontecer? cirurgia. Eu sou médico. Não, eu vou fazer um curso de medicina que é assim, vai custar R$100, Isso. tá? E é 1 ano, mas você sai de lá, eu quero ver, e você vai ser atendido por ele. Você vai lá, atrás dele. E aí depois assim, tem que defender a medicina. Gente, como é que eu vou defender? Fica assim, tem uma coisa que é a abordagem. Agora tem uma outra coisa, são péssimos profissionais estragando a abordagem. Aí fica assim, eu vou defender a abordagem, eu estou defendendo essas pessoas também? É um corporativismo? Fala, não dá, né? Não dá. Então, infelizmente... As críticas se fazem para algumas coisas horríveis, que põe o nome, por exemplo, de constelação, não dá para defender um negócio desse. Não dá. Então, porque aquilo lá, sinceramente, não é um constelador. É um aplicador de técnicas que pôs um monte de maluquice da cabeça dele ali. E aí, como é que eu vou, entre aspas, falar que não, vou defender as constelações? Precisava ter um profissional adequado que se trabalhe. Exatamente. Quantos consteladores, entre aspas, você já viu que nunca fizeram a sua própria constelação? Nossa, nunca ficaram como clientes. Nunca ficaram como Nunca clientes. passaram por uma experiência pessoal de ser cliente. E se sentem no poder então, de mexer no outro. E isso não é só constelação, estou falando assim em qualquer área, né? Então, por exemplo, tem coachings. Vou fazer um coaching. Você já se trabalhou nisso? Não, eu vou aplicar umas técnicas que eu aprendi. Você nunca foi cliente, né? Não, você é só aplicador de técnica, né? Exatamente. Como é que aplicador de técnica vai dar certo? Fernando, me ensina uma técnica, vai dar tudo certo. Esse é o que mais tem, né? O cliente é único. O cliente está na nossa frente. Cada hora ele está de um jeito, né? E se você não sabe fazer a leitura do cliente, você não sabe como trabalhar. Então, por exemplo... Agora, nessa quarta-feira que eu faço lá, encontro com os alunos, né? Dúvidas. E aí foi interessante que eu recebi uma dúvida atrás da outra, que era assim, e se um cliente ele não quer ver a realidade? Eu falei, mas qual cliente que nenhum? Espera um pouquinho, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Nenhum cliente quer ver a realidade. E se ele falar que ele está vendo, geralmente é mentira. Aquela realidade que ele está vendo é para esconder a verdadeira realidade de outro lugar. Esse é um ponto interessante, porque tem muito terapeuta que quer convencer o cliente convencer, a olhar. Aí aquela história. Mas e se o cliente não quer ver, o que eu faço? Gente, nenhum cliente quer ver. Exatamente. A gente está no curso, eu falo o tempo todo, todos os cursos. Mas a pessoa tem uma ideia que se eu fizer isso, a pessoa vai entender, vai ver e vai resolver. Exatamente. E a arte de dar certo, no fundo, é ver o que impede o cliente de olhar para a realidade. É olhar para o cliente e a relação dele com o problema. Exato, eu estou olhando para ele. Tanto é que quando a gente está falando, nós estamos sempre de olho nele para ver como é que ele está.
Se ele abriu a porta, Isso. você entra. Se não abriu a porta, tenta achar uma janela, vai na porta do Exatamente. fundo. Você vai fazer. É uma arte, onde você vai interagir com o cliente e vai observar o quanto ele está resistente, Aham. que tipo de resistência ele coloca, e dependendo da resistência, dá dicas, por Isso. exemplo, como ele reage diante disso. E quando entra naquela resistência, é aqui. Aqui. Aí fala, já sei de onde veio isso. É mais um campo de informações. Por quê? Porque esse tipo de resistência vem de uma fase Sim. de evolução que eu sei onde tem um trauma. Se ele usou um mecanismo de defesa, Exatamente. me deu dica de onde E tem um esse é um trauma. ponto importante que eu vejo muito em supervisão, que quando entra, o profissional está lá, percebeu que entrou na resistência, ele desvia. Ao invés assim, não, estava aqui. É ali, olha lá. É ali. Achou? É exatamente nesse ponto que você precisava entrar, porque é ali que está doendo. É. Se você desviar da dor, você E só ficar vai para um outro lugar. podando o sintoma, não vai olhar para E aí onde fica assim, tá. mas eu vou mexer na dor do cliente. Sim. Gente, se para você encontrar a solução, você tem que fazer um diagnóstico Exato. do que realmente está acontecendo. E se você não souber fazer diagnóstico, você não faz tratamento. Exatamente. Como médico. Aí você está lá, você vem com tosse, você tá com o peito chiando e tem febre. Ok. Aí eu vou fazer o quê? Vou dar um remédio para tosse, vou dar um remédio que é um broncodilatador, vou dar um xarope. Tem febre? Vou dar um antitérmico. Doeu? Toma um analgésico. Aliviou os sintomas. Mas você pesquisou a causa. É um processo alérgico. É um processo infeccioso. É um processo autoimune. É um câncer. O que está acontecendo aqui? Sim. Porque se você não entender qual é o problema, você vai virar dando remedinhos para aliviar os sintomas. E aí fica lá, aliviou o sintoma, mas não resolveu o problema. Como é que vai ter um atendimento de sucesso se você só fica mascarando sintomas? Quer dizer, Exato. vem e mascara. Você deixa o problema onde? Esconde, né? Põe a sujeira embaixo do tapete. Aí fala, a casa está limpa. Só tem um Isso. problema, o tapete vai ficando, vai crescendo, né? Um dia Exatamente. bate um vento, alguém mexe lá, puf, tudo aquilo que estava escondido vai aparecer. E outro ponto que você trouxe aqui é o terapeuta, o profissional, ele chega com uma visão assim, ele sabe tudo o que está acontecendo. Não, porque o cliente trouxe uma dor aqui, eu vi que é na fase tal e tá. Traz, assim, uma análise coerente. Uhum. Tá, e você conseguiu mostrar isso para o cliente? Porque essa é a arte do terapeuta. O terapeuta, através da experiência, o cliente, quando chega com a queixa para a gente já sabe assim, já sei que tem uma dor ali, tem que pesquisar aqui, ali e tal. Só que essa é a arte, como conduzir o cliente a olhar para aquilo, porque cada um é diferente, cada um funciona diferente. E se ficar só aplicando a técnica, você quer fazer tudo igual para todo mundo, não vai resolver. não vai resolver. Aí os aplicadores de técnica, não, essa é a técnica que dá certo. Não. Exato, não é. Não é a técnica que dá certo. Por exemplo, se eu sou um bom cirurgião, se eu tiver um canivete na mão, de repente eu posso salvar vidas, que eu sei o que fazer com aquilo. Não é o instrumento mais adequado, mas eu sei o que precisa fazer. Exato. Agora eu posso ter uma caixa de instrumental cirúrgico, de ponta, top. Só não sei o que fazer com tudo aquilo, mas que eu tenho. Sim. Como tem gente que fica acumulando um monte de cursos, mas não consegue colocar isso na prática. Mas acumula curso achando que quanto mais instrumental cirúrgico ele tiver... Escuta, você sabe técnica cirúrgica, sabe fazer diagnóstico, sabe fazer tratamento? Não? Sim. Então, é aquela história. Eu vou fazer com esse material que está aqui na nossa frente um campo e os bonequinhos para fazer constelação. Mas eu posso fazer isso aqui com pedra, com papel, com clipes, porque tudo faz. Assim, se eu souber a dinâmica, eu faço numa mesa, eu faço no chão, num negócio de areia, faço qualquer coisa, porque eu entendi a técnica. Eu entendi o que precisa ser feito. Eu entendi a dinâmica. Para quê? E aí um ponto que você falou que é fundamental. Geralmente, por exemplo, falando de constelação, mas independente disso, quando o cliente começa a contar a queixa, do jeito que ele conta, o tipo de queixa, como ele aborda, como ele vai fazendo, na hora a gente já consegue ver o quê? Fazer diagnóstico. Porque a gente não ouve as falas. Não fica no verbal. Exatamente. A gente pega como essa pessoa se expressa,
como ela olha para a doença, como ela vive a doença. Aí já dá para ter uma noção. Então, nós já temos uma grande noção do que está acontecendo. E eu acho que, assim, o que é fundamental é o quê? Trabalhar com perguntas. E eu estava com isso na cabeça. E não ficar preso no que o cliente vai falar, mas sim as reações que ele tem. Porque a pergunta é um estímulo que você joga. Como é que o cliente vai reagir àquela pergunta? Perguntas com funções, porque isso eu também vejo muito profissional tem que joga parece... cliente, joga pergunta sem motivo. Não, parece estar na mesa do bar perguntando umas coisas que não tem nada a ver. Exatamente, tem que ter um objetivo a pergunta. Pergunta é uma ferramenta de trabalho. Exato. É uma ferramenta. E aí, quando você consegue fazer perguntas, que eu sempre falo, são lanternas da consciência, né? Você faz pergunta e mostra coisa para a pessoa que ela nunca parou para pensar. Ela tem aquela ladainha dela, aquele padrão de funcionamento. Aí você, como profissional, você começa a levar o cliente para lugares onde ele não costuma ir. Quer dizer, você está ampliando a consciência, está levando essa luz da consciência. E conforme você vai pegando até aquilo que ele fala e inverte o sistema, tem uma nova versão, uma nova interpretação. Espera, o fato é esse ou é a sua interpretação? Onde foi que você aprendeu a fazer isso? Quem te disse que amar é isso? O que é casamento para você? Onde você aprendeu? Por que esse casamento não deu certo? E quem te ensinou? Tinha um casamento bom? Onde você aprendeu tudo isso? Eu vou cuidar de filho. Tá bom. O que você vai fazer com o filho? O que ele quer? O que você quer? O que ele precisa? E o que é que ele precisa? Você tem noção? O que é ser mãe? O que é ser pai? Como é que você faz esse equilíbrio de família com o trabalho? E aí, conforme você vai perguntando, a pessoa, a forma como ela reage a tudo isso é parecido, por exemplo, com o ultrassom. Se você pegar um aparelho de ultrassom, como é que você vê as imagens lá? É que o transdutor vai lá e emite uma onda sonora. Pum, ela bate em algum lugar e volta. Aí, então, é como a pergunta. Eu jogo e estou vendo que volta. E conforme vai jogando esse monte de estímulos, ele vai batendo no tecido e voltando. Aí vai desenhando o que está acontecendo lá dentro. Desse bate e volta, aí você vê. De repente, foi um ultrassom de gestação, né? Aí você vê o bebê lá dentro, você vê uma série de... Como é que funciona? É o estímulo e a volta, estímulo e volta. Que estímulo que eu fui, como voltou. Aí eu vou marcando o que está voltando. E nisso eu vejo a imagem. É parecidíssimo com essa técnica de perguntas. Quanto mais você souber a arte de pergunta, mas a arte, né? Não é pergunta. Exatamente. Não é ficar perguntando. Pergunta não serve para nada. É só curiosidade, sei lá, não sei para quê, né? Aí quando você vai com perguntas, você vai conduzindo o cliente. E não é você que está afirmando nada, você vai estar colocando aquelas perguntas. Buscando as respostas dentro dele, né? Luiz, a gente está conversando, mas a turma lá do papel diz que já acabou o tempo. Tinha mais coisas para falar aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos ter que marcar outro. Tô vendo que esse é um tema que vai longe, né? Vai, com certeza. Porque para ser um bom profissional, não basta aprender uma técnica e aplicá-la. Tem que aprender a arte de ser um profissional. Como tinha lá atrás, em Hipócrates, ars curandi, a arte da cura. E a arte é se tornar um profissional de ponto. Um profissional, um ser humano lidando com outro ser humano. E sabendo que a hora que eu estou lidando, somos iguais. E somos diferentes. Eu não sou superior nem inferior. Como função, estou superior. Como se eu for um dentista, sou superior do meu dentista. Porque ele sabe mais e está vendo o que está acontecendo. Mas como ser humano, não. E eu tenho que trabalhar e respeitar sempre o indivíduo, respeitar a vida dele, respeitar o sistema que ele pertence, as dinâmicas familiares e tudo. E nesse respeito, eu sou, entre aspas, obrigado e por ética a mostrar para ele uma realidade que vai ajudar o indivíduo, ajudar todas as pessoas que ele se relaciona, ajudar a família dele a ter um destino melhor. Então, estou vendo não só um indivíduo, estou fazendo o quê? Um sistema e um representante do sistema chegando aqui. Muda tudo, né? Isso faz toda a diferença, com certeza. Bom, e você? Que tipo de profissional você está sendo? Que tipo de cliente, você como cliente, que tipo de profissional você busca? Para pensar nisso. Exatamente. E que tipo de profissional você quer ser? E que tipo de profissional você quer ter para realmente te ajudar?
Você quer ajuda mesmo ou você quer alguém que confirme que você está certo? Esse é outro. Bom, aí vai começar tudo de novo. Tá na hora de terminar. Tem que fazer uma parte 2 depois. Eu acho que se deixar, faz parte 2, parte 3, parte 4, que isso aqui não tem fim, né? Com certeza. Mas esses aqui são os segredos para o atendimento dar certo. Exatamente. Se você entender as nuances que ocorrem na relação do profissional com o cliente, aí você vai conseguir encontrar respostas interessantes. É interessante que eu até montei um curso, tem lá no Consciência Sistêmica, que é chaves dos atendimentos. Eu falo muito dessas coisas. E as pessoas não olham para aquilo lá, elas ficam querendo decorar a técnica. Lá eu ensino a ser piloto. O outro quer saber como é que impõe a marcha para frente, acelera, vai. Quer ser piloto? E não toma as rédeas da sessão do seu próprio trabalho, né? Isso era um outro ponto que eu queria trazer. Não vai dar. Enfim, muito obrigada a todos vocês que acompanharam até aqui. Fernando Freitas, muito obrigada. Eu que agradeço. É uma delícia conversar com você. Lá atrás as conversas não tem dinheiro, as coisas estão ruins, não funciona. Hoje, olha o nível de conversa que a gente tem aqui. É uma delícia. Imagina o orgulho que eu tenho de ver essa evolução. Sair de um lugar onde ela estava e como é que ela se tornou essa profissional de ponta. A gente conversando aqui de igual para igual. Aprendeu com uma maestria enorme. Que delícia ter você aqui. E o meu pai, meu supervisor, meu professor. E então, cada função muito. No seu lugar, né? Porque senão ia ser uma bagunça, né? Exatamente. Tá? Lu, parabéns. Obrigada. Orgulho enorme de tudo que você está fazendo. Orgulho enorme de ver o profissional que você se tornou. De onde você veio e como você chegou lá. E para mim fica assim, esse processo de aprendizado, esse método funciona. Muito obrigada. Agradeço também profundamente tudo de bom que você está fazendo. E agradeço também que ela tem uma filha, né? E eu tenho uma neta maravilhosa também, não sei porquê, né? Pessoal, um grande abraço para você, te vejo nos próximos episódios e se quiser saber mais sobre o nosso Café com Consciência, tem muitos episódios interessantes lá. Sim. Pesquise na mídia social e com certeza você vai gostar. Vemos você por lá. Um beijo, tchau, até mais.